Hoje, com o preço de uma sold bar custando aí por volta de uns R$ 1.000, me surgiu uma dúvida sincera. Será que não vale a pena eu pegar uma caixa de som, uma boombox que eu já tenho para utilizar como uma sold bar na minha TV? Bom, eu fiz isso e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Galera, olha só, eu tô testando esse novo formato que é meio que um bate-papo aqui, certo? É sobre algumas curiosidades, algumas coisas que passam na minha cabeça e eu resolvo testar. E agora eu vou começar a trazer aqui pra vocês para compartilhar um pouco da experiência do que saiu disso. Hoje a loucura que bateu na minha cabeça foi justamente isso. Eu tava testando muita caixa boombox, muita não, né? Mas algumas caixas boombox estavam passando aqui pelo canal. Inclusive, já tem vários vídeos aí dela aqui no canal. E aí eu pensei, caramba, velho, hoje você vai pagar numa sold bar algo em torno de R$ 1.000, 1.200. Tudo bem, tem algumas sold bar ali de entrada que vai ficar na faixa ali dos seus 500, 700 reais. Só que são sold bar que não passa de 160 watts, 180 watts. Aí eu pensei, cara, eu tenho um boombox aqui de 200 watts, de 300 watts. Que tal eu conectar ela na minha TV, via Bluetooth mesmo, ou então via cabo ali, para poder utilizar ela, entre aspas, como uma sold bar. Mas aí bateu aquela dúvida, será que isso vai dar certo? E a gente só descobre de um jeito, né? Testando. Eu vou tentar compartilhar aqui como foi minha experiência e ao longo do vídeo, enquanto eu estiver falando, vai ter umas pausas para mostrar na prática, né? Eu tentei ali capturar ali alguns momentos de eu utilizando essa caixa junto com a TV, tá? A TV em questão aqui foi a TCL C6K que a gente utilizou, porque ela já tá na minha sala, então foi bem mais fácil para conectar ali. E eu tinha duas opções de conexão. A mais prática de todas, que era via Bluetooth, ou seja, eu só liguei a caixa boombox. Eu testei tanto na Basic quanto na Sabala, que até tá aqui, ó. Eu testei nessa caixinha aqui, inclusive o vídeo aí que deve estar passando é justamente nela. Testei nela e testei na Basic também. E aí, basicamente, eu tinha a opção de conectar via Bluetooth, que era só ligar e conectar, que foi o que eu fiz. Mas também tinha a opção de conectar via cabo, ou seja, pegar um cabo P2 saindo da TV para conectar na entrada da caixa. Entre aspas, tirando um pouco do delay que tem. Bom, mas todos os testes que eu fiz foi conectado via Bluetooth. E aí já vem o primeiro, entre aspas, problema. Na Sabala até que eu não tive problema, porque o Bluetooth dela é o 5.4. E sim, não teve aquele delay, aquele atraso, aquele descompasso como a voz, tá? Na verdade, em alguns momentos dava para perceber, mas eu não sabia se era eu forçando para perceber ou se realmente estava um pouquinho desincronizado, tá? Enquanto na Basic é a mesma coisa, tava muito parecido. Em alguns momentos ali eu não sabia se era eu que tava forçando a minha mente para tipo assim, para acreditar que tava desincronizado, se realmente tava. Enfim, eu sei que se eu fosse sentar para assistir ou então para jogar, não iria me incomodar. Algo que eu achava que me incomodaria, mas na verdade outras coisas me incomodou. E calma, vocês vão entender. Deixa eu tirar essa bichona daqui porque ela é grande pra caramba, né? Nós estamos. Sim. Se importa se a gente der uma olhada? Vai ser coisa rápida. Me dá a espingarda. Então tá, estabelecendo ali o tipo de conexão, levando em consideração que o público que utilizaria essa caixa dessa forma realmente utilizaria assim, justamente por conta da praticidade. É o cara ali que já tem a boombox ali dele, já tem a caixinha de som dele, e só quer ligar na TV para poder amplificar, vamos se dizer assim, né? Às vezes o cara não quer nenhuma experiência, um surround, ele quer realmente amplificar, seja para assistir uma partida com a galera e aí o som poder ser mais alto, ou seja para você colocar uma música ou algo nesse sentido. E aí eu já vou começando por aí, tá? Nessa parte de música, realmente aí não tem o que falar, né? Ela foi muito bem porque é a proposta desse tipo de caixa. Então sim, teve aquele grave de uma boombox, aquele som forte, potente, imponente, e em questão de música ela foi muito bem. Mas as coisas mudaram quando o assunto foi realmente assistir algum tipo de conteúdo. E eu vou te ser bem sincero, talvez eu tenha esse ponto de vista sobre, ou melhor, a minha experiência acabou indo por esse caminho pelo fato de eu já ter uma sold bar e eu testar muito a sold bar aqui no canal. Então meio que o meu ouvido já tá meio que acostumado, ou então melhor, ele já sabe o que esperar ao ouvir um som
vindo de uma TV. Ainda mais por caixa, ou seja, por uma soundbar ou qualquer outro mecanismo ali que seja para poder melhorar o som da TV. Então, meio que eu já esperava algo nesse sentido. E não é querendo cobrar muito, mas realmente não é a finalidade de uma boombox trazer um som surround, um som imersivo, um som realmente de uma soundbar ou então de um home theater. Inclusive, eu nunca mais ouvi falar de home theater, né? Porque meio que o home theater virou a soundbar ou... enfim, loucura. Então, se você pegar a soundbar mais básica que eu tenho aqui, que é a da Samsung, que é só a barra sem sem o subwoofer, ela já consegue dar um som mais imersivo e mais interessante do que qualquer uma dessas boombox. Claro, um som muito mais fraco, muito mais para dentro, vamos dizer assim, do que elas, porém um som mais imersivo, um som mais direcional, né? Realmente com aquelas caixas mais divididas. Por mais que a Samsung que eu tenho aqui seja uma 2.0, ou seja, ela não tem o subwoofer ali, mesmo assim você já tem a divisão ali do estéreo ali, que já tem uma proposta mais interessante para essa questão de consumir conteúdo pela TV. Se você for para uma soundbar 2.1, 3.1, 5.1, aí esquece, né? É bem diferente. Mas indo para esse tipo de categoria de 3.1 para cima, a gente já tá falando de soundbar muito mais caras. Então eu nem quis fazer esse tipo de comparativo com essas soundbar. Eu quis trazer realmente um soundbar ali 2.0 ou então 2.1 canais, como por exemplo a LG SQ1, que ela vai ficar em torno ali de 700 a 800 reais. Preço bem parecido com o que a gente tem com a boombox aqui. De novo, a ideia aqui do vídeo não é falar se vale a pena você comprar uma boombox para isso, porque eu acho que já ficou óbvio que não. A ideia aqui é se vale a pena você pegar aquela boombox que você já tem e utilizar ela ao invés de comprar uma soundbar. E aí vem aquele ponto. Ela pode quebrar um galho em questão de amplificação, mas eu vou ser bem honesto para vocês que o som da própria TV chega a ser mais interessante do que o som da soundbar. Isso é uma coisa, ou da soundbar não, da boombox. Isso é uma coisa meio contraintuitiva, por quê? Porque quando você liga uma boombox dessa na sua TV, você realmente tem uma amplificação do som, então você vai ter um som mais potente, você até vai ter mais grave, e automaticamente as pessoas associam isso à qualidade. E nem sempre, entendeu? Porque você pode ter um som muito potente, muito grave, mas que não foi feito para aquela finalidade. Ou seja, tem um som imersivo, um som que você consiga ali, em um filme de ação, por exemplo, você consiga ouvir todas as explosões, as gritarias, o tiroteio, e ainda conseguir ouvir as pessoas ali conversando com clareza. Então, eu não sei que de acho que, rapaz, todo filme de ação a galera deixa para conversar no meio do tiroteio. É inacreditável isso. Minhas bombas. G3 é com você. Detonação com raio de 100 metros. Armando em 3, 2, 1, vai! Vai! Comando. E eu falei que isso é contraintuitivo porque, de novo, as pessoas associam volume, potência e grave com qualidade. E realmente é qualidade, mas para uma outra finalidade. Como eu falei, o exemplo, música, né? Às vezes realmente você quer aquela potência, aquele grave que envolve e tudo mais. Mas para a finalidade de filme, por exemplo, que tem muito aquela questão de altos e baixos, ou seja, uma hora o cara tá ali sussurrando no ouvido de alguém, e aquela conversa lenta, e daqui a pouco a explosão, a gritaria, e essa dinâmica de áudio, muitas das vezes em uma boombox como essa, não é tão interessante. Então assim, sim, você pode utilizar uma boombox, uma caixa de som, que seja, para você amplificar o som da sua TV em algumas situações, como a gente já falou. Você quer botar na varanda de casa para todo mundo ali assistir a partida, ela vai dar uma amplificada no som da sua TV. Isso aí sem sombra de dúvidas. Agora, de novo, talvez ela não seja a melhor opção para você assistir filmes e outro tipo de conteúdo. Às vezes o próprio som da TV, por mais que ela seja mais baixa e não tenha aquela emoção do grave estourando, seja mais interessante. Assim que estiverem prontos. Bom, assim que o seu pai estiver pronto.
Se meus conselhos podem ajudar a achar as respostas que vocês buscam, é o mínimo que eu posso fazer para retribuir. Além disso, vai me fazer bem ver a luz de Alfheim de novo. Com imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu, eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções desse grande jogo para Real Madrid e Barcelona, El Clássico. Comigo, Caio Ribeiro é quem comenta, o maior clássico do mundo, Caioba. Agora a pergunta que eu quero realmente responder e bater o martelo é se vale a pena, ou melhor, se é melhor eu utilizar meu boombox no lugar de comprar um soundbar. E aí eu acho que eu respondi essa pergunta. Não, não tem como você substituir uma soundbar, por mais fuleira que ela seja, por uma boombox. De novo, você vai ter muita potência, muito grave, o som realmente explosivo, mas a soundbar mais simples vai te dar um pouco mais de imersão do que qualquer outra boombox. Talvez se eu utilizasse duas boombox no modo TWS, aí talvez até soaria um pouquinho mais interessante. Eu não sei se o Dolby Atmos funcionaria nesse quesito, mas talvez você teria um pouquinho mais de imersão, a depender da posição que você colocasse ela ali, e talvez seria um pouquinho mais interessante sim. Mas acredite, se você pegar uma soundbar aí da Samsung de R$500, ou então da LG de R$700, ou então a nova LG, a ST40, acho que é essa daí o nome, inclusive a gente vai trazer aqui no canal, que ela já está em torno ali de R$1.000, 1.200, praticamente o som, o preço de uma boombox dessa, e ela já tem 300 watts de potência, já tem um som mais moderno, vamos dizer, né, um som mais atualizado, é mais interessante do que você utilizar sua própria boombox, tá certo? Eu não sei se esse vídeo foi útil, não sei se eu respondi o que vocês queriam, mas eu queria compartilhar como foi essa experiência de utilizar um boombox em uma TV. Comenta aqui se vocês gostaram desse formato, onde eu sento aqui e compartilho algumas ideias, algumas coisas da minha cabeça. E se vocês querem ver mais vídeos assim. E outra, qual outra loucura vocês acham que eu poderia testar aqui na TV? Sei lá, eu realmente não sei. Mas comenta aqui alguma loucura que vocês queiram que eu faça na TV, ou então com áudio, ou então com que seja, para eu compartilhar aqui se deu certo, se não deu, se é melhor de um jeito, se é melhor do outro jeito, por aí vai, tá certo? É isso, galera, fica com Deus e até mais.